Aleluia. Vamos então para Isaías, no capítulo 6. Velho Testamento, livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos começar com o versículo 1. Aleluia. Eu quero ler até o 9, já de imediato. Isaías 6, do 1 ao 9. Depois nós vamos meditar verso a verso. Aleluia, que coisa boa. Vamos lá. Assim fala a palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tênax, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: olhem isso, irmãos, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Até aqui. Ó Senhor, que a tua graça alcance nossas vidas, que a tua vontade gloriosa e perfeita possa estar em primeiro lugar em nossas palavras, como também, meu Deus, eu rogo pelo que vai receber esta palavra em seu coração. Possa este coração ser um terreno bom, que possa produzir 100, 70, outros 30. Oh meu Deus, eu rogo que a palavra encontre o lugar para a qual ela foi enviada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que até aqui nos sustentou e nos guardou e nos protegeu. Amém. Quero entrar nessa palavra boa para mim, na hora que eu estou vivendo, importante para mim. Eu meditei e encontrei e falei assim comigo mesmo: muito disso aqui eu passei. Muito disso aqui eu vivi. E tem uma coisa que aconteceu depois que ele tocou a minha boca. Aleluia. Pois que o Espírito Santo ungiu a minha boca. Eu não sou mais aquele homem de outrora. Não sou mais não, irmãos. Nunca mais serei aquele velho Paulo, aquele velho homem com seus feitos. Eu despi ele.
Eu tirei aquela roupa velha daquele homem Paulo que vocês conheceram aqui. Aqui, ó, vocês conheceram. Aquele homem com seus feitos, suas palavras arrogantes, suas palavras maliciosas, preconceituosas. Porque eu também não tinha outra coisa a oferecer. Vamos pensar então em Isaías. E a cada verso que eu ir passando, eu vou lembrando alguma coisa. Eu vou lembrando e vou aplicando. Isaías, quando naquele ano o rei Uzias havia morrido, o rei Uzias também era um homem que Deus se agradou dele, de Uzias, e eu calculo que já estava levantando outro rei em Israel nessa altura. Talvez o Senhor não estava se agradando. E nesse ano, Isaías, que ainda estava sendo chamado a profeta aqui, ele estava sendo chamado a profeta, que ele só passa a ser depois que o anjo toca a boca dele com a brasa viva do altar. Depois que o anjo toca a boca dele com a brasa viva do altar, então ele escuta a voz de Deus dizendo: quem há de ir por nós? Vê que Deus não disse para ele: quem irá por mim ou por nós, antes dele ser purificado. Pensem nisso. Então ele estava lá, e nesse ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, o resplendor, a glória dele enchia o templo. É assim que Deus senta. Se ele sentar no seu coração, ele vai encher esse templo aí. Ou ele não senta. Significa que o dia que você tiver o privilégio, a graça, você for um privilegiado de conseguir, porque você se humilhou e não tem mais dentro do seu coração preconceito, significa que dentro do seu coração não tem mais maldade. Então você está limpo diante de Deus, e Ele, o Espírito Santo, vem habitar em você. Significa que quando Ele sentar em você, Ele vai encher todo o templo de você. Ele não vai estar em você e tua boca falando outras coisas. Ele não vai estar em você, prestem bem se não é assim, Ele não vai estar em você e teus pés levando você para o mau caminho. Ele vai governar tua boca, Ele vai conduzir os teus passos. Ele não vai estar com você e o seu coração longe dele. O seu coração vai ter lugar somente para Ele. Então você e ele estará assim. Isso cumpre em Efésios também. Na carta de Paulo aos Efésios para os crentes, que Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Não fala que Ele abençoou na rua, não fala que Ele abençoou lá no terreiro, não fala que Ele abençoou lá em tal lugar, lá no cinema, não fala que Ele abençoou lá no baile, não fala que Ele abençoou lá onde quer. Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Já quando Ele abençoou nos lugares celestiais, Ele já abençoou com todas as bênçãos. Não faltou bênção. Vamos continuar aqui em Isaías. Então, Deus enchia o templo todo. Lembra que você é o templo de Deus. Os serafins estavam acima. Quando Deus está sentado no seu coração, os anjos estão em volta de nós. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Deus está ali, os anjos estão em volta.
Você é uma unidade celestial. Você é como uma molécula celestial. Uma parte do oceano de Deus é você. Você não tem que ir ao oceano. Uma parte do oceano de Deus está em você, vive em você. Se eles não sabem disso, não tem problema. Continue mostrando a vida cristã. Lute por ela. Lute por ela. Alguém fala, não vou lutar. Deve lutar. Um moço que gosta de uma moça, luta por ela. Você quer algo, você luta por aquilo. Se você quer o Senhor e quer uma vida com Ele, lute pelas coisas dEle. Então vamos lá. Os serafins estavam acima, cada um tinha 6 asas. 2 asas cobriam os seus rostos, 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles, esses anjos, esses serafins, querubins, hostes celestiais estavam ali, eles estavam falando assim, o tempo todo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia! O Senhor dos exércitos é santo. Eles estão até agora lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eles estão amanhã: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Dizendo mais: toda a terra está cheia da sua glória. Coisa bonita, né? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. E os umbrais das portas ali, aquele grande templo, moveram-se, balançou-se. Os umbrais do templo balançou, com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Não é fumo de cheirar, é fumaça da presença de Deus. Aqui fala fumo, outra tradução fala: a casa se encheu de fumaça gloriosa do Senhor. Não é o fumo pinhão, não, de cheirar tabaco, não. Esse não é de Deus, não. Esse não é de Deus. Se Deus tivesse feito um homem para cheirar tabaco, teria feito aqui uma cuia, aqui ele enchido de tabaco e ficava cheirando. Para fumar cigarro, tinha feito um canudo nele aqui, ó. Ele colocava um monte de fumo e acendia o canudo, ficava fumando. Deus não fez o homem para fumar. Deus fez o homem nem para ficar bebendo, mas para se encher do Espírito. Para se encher do Espírito dele. Vamos mais. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Aí agora o texto muda. Agora o texto não fala mais de lá, o texto fala que Isaías, que está aqui embaixo vendo essa visão, diz: daqui para frente, quem lê esse livro vai ver que Isaías passa a ser o assunto principal do livro, que Deus mandava ele ir em tal lugar. E Isaías pagou com a própria vida, porque obedeceu a Deus. Onde que está o evangelho da prosperidade? Isaías pagou com a própria vida. Ele foi cerrado ao meio, porque Deus mandava ele ir, ele ia. Depois de Isaías veio um outro profeta muito poderoso, que andaram um pouco junto, Jeremias. Quando Deus tira Isaías, levanta Jeremias. E Jeremias também foi sofredor. O homem que quer falar as coisas de Deus, viver pelo Espírito de Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas, é um homem sofredor. O governo lançou Jeremias no calabouço. O governo lançou Jeremias na prisão. Cadê o evangelho da prosperidade? Em Jerusalém,
os discípulos apanharam cintada nas ruas. Foram levados diante dos magistrados, e quando saíram da presença dos magistrados, diz a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 5, que quando eles voltaram regozijando-se. Eles voltaram regozijando, não é porque ficaram ricos. Não ficaram ricos. Eles voltaram regozijando porque tinham achado dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Vê que o motivo da felicidade deles era diferente dos meus e da maioria dos evangélicos, dos crentes em geral. O motivo da felicidade era que, nossa, assim como o mestre sofreu, porque ele era digno, nós fomos achados dignos, irmãos, de sofrer por ele. Alegrai-vos nisso. Alegre-se nisso. Depois, quando Deus levanta Paulo também, quando estava Paulo e Silas na prisão, eles levaram quarentena de chibatada na rua, e jogaram os dois no tronco, no calabouço, na sentinela lá embaixo, e perto da meia-noite eles não estavam reclamando, eles estavam louvando a Deus, preso, amarrado, com um pedaço assim de 1 metro de correia, de corrente, preso na canela e preso no tronco, talvez nus, só com uma cobertura, passando frio, e eles estavam lá, cantando. Ah, irmãos, eu falei quase aqui hoje, na hora do louvor, eu desafio chegar um aqui cheio de depressão e assistir os louvores aqui. Eu desafio, ele não sairá igual entrou, porque uma coisa vai mexer com ele, uma coisa celestial vai tocar nele, ele vai ficar diferente, ele vai levantar aí no meio, ele vai se encher da presença de Deus, ele vai louvar a Deus em espírito e em verdade, ele vai entrar aqui cheio de depressão, cheio de angústia, mas ele vai sair daqui diferente. Amém. Porque tem Deus aqui. Se não tivesse, eu não estaria gravando. Depois que o anjo tocou Isaías, eu lhes digo, depois que ele tocou em mim, na minha boca. Vamos meditar no texto. Verso 5 diz, Isaías diz, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha aí, eu habito no meio de um povo aqui de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, ele começa a dizer, vê como os homens de Deus da Bíblia, eles são pessoas que já vê o erro logo, deles próprios. Nós temos que ver o nosso erro, não do outro, deles próprios. Ele fala, eu estou tendo essa visão celestial, a glória de Deus, mas puxa, eu sou um homem impuro, ai de mim que estou vendo o Rei, ai de mim que meus lábios não é puro. Talvez as conversas dele não era pura, as palavras dele não era pura, o povo que ele convivia não era um povo puro, era um povo que blasfemava contra Deus. Ele se coloca, ele e o povo que eu habito no meio, não ele só, ele primeiro e depois o povo que ele habita no meio. Mas aí ele estava mostrando para Deus que ele era nada. Estava mostrando para Deus que ele era nada. E eu só pude entender que eu não sou nada quando Deus fez eu ver. Ele só me fez ver. Paulo, o tal Saulo de Tarso, só pôde entender que ele era nada com aquela bagagem judaica, judaísmo pesado, quando Cristo se revela a ele. Ele entendeu que ele não era ninguém, e que
ele não era nada, ele era cinza e pó. Quando ele recebe a visão, que ele cai, ele diz: quem és, Senhor? Daquela voz sai: eu sou Jesus, a quem, Paulo, tu persegues. Oh, meu irmão e irmã, pensa se Jesus virasse para você: eu sou o Senhor Jesus que tu persegue. Tu persegue a mim, né? Quando, Senhor? Paulo já sabia, porque ele vazia, ele estava levando carta de prisão, ele entrava nas casas, assolava as famílias. Oh, irmãos, mas Deus fez cair as escamas do olho dele, e dos meus olhos foi do mesmo jeito. As escamas caíram dos meus olhos, todas elas. E eu enxerguei, eu disse: graças a Deus. Foi exatamente na hora que eu estava atolado em depressão, em miséria na minha vida. Eu estava atolado em idolatria na minha vida. Eu estava atolado em tudo isso. O coração parecia que ia sair pela boca. Ninguém me acalmava, ninguém me acalmava. E aparentemente sem explicação. Porque a partir de que eu me aplico a Jesus e me digo que eu não sou nada, estou sujeito a tudo que Ele quiser de mim, eu aceito, a cura veio. Tudo que Ele quer de mim, Senhor, eu aceito. Se Tu quiser me levar, Senhor, em 21, que era aquele ano, eu aceitei. Que eu posso levar, Senhor, em 21. Eu aceitei, Senhor. Em vez de morrer, eu passei a ver. Começou a chegar os plágios. Começou a chegar os plágios das literaturas. As cópias que eles faziam de outro homem. Eu não estou buscando isso, não quero saber. Começou a vir. Eu falei: vou ver. Faz sentido. Está igual. Tem esse livro? Tem, de 1919. De 1919, quando Branham tinha 9 anos, 10 anos. E agora? Não, então, chega outro. Chega mais, vai examinando. E foi resultado. Me veio a cura espiritual e a cura física. Duas curas veio, irmão Simval. Ficou eu aqui pregando, agora eu vou dizer, como eu vou falar para o povo lá? O povo lá, eles são crentes em Brana, eles não são crentes em Jesus. Como eu vou dizer para eles? E agora? Mas eu vou dizer. Vou comendo pelas beiradas, devagar e sempre. É ou não é? Um pouco aqui, um pouco ali. Olha aqui. Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou livre. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou livre. Eu regozijo nisso, A Bíblia diz que Deus foi buscado de um povo que não o procurava. Eu não estava procurando nada disso, mas me veio. Me veio tudo isso. Deixa eu continuar. Um dos serafins voou para mim. Um anjo voou. Agora eu me leio aqui, viu? Você se leia aí. Isaías está dizendo: um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que ele tirou do altar. Ele tirou do altar de Deus uma brasa viva. Voou para mim e tocou nos meus lábios. Aleluia. Tocou nos meus lábios. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e agora tu foste purificado do teu pecado. Aleluia! E agora? Vocês acham que aquela boca que falava o que falava, fala mais? Não fala mais. Aquela boca que louvava o homem, vai louvar? Não louva mais, louva ao rei.
Aquela boca que bendizia o homem vai bendizer? Não vai, vai bendizer o rei. Aí, depois que aconteceu tudo isso, o verso 8 diz que ele ouviu agora a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, precisou passar nessas etapas. Precisou ver, no ano que o rei Uzias morreu, os umbrais, os serafins, e ele dizer que ele era um homem de lábio impuro, o anjo tocar a boca dele, purificar. Agora ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Deus pergunta nesta mesma hora. Deus celestial agora pergunta no seu coração: a quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Vou ver você falar igual a Isaías. Você vai falar. Você é de Deus, é? Você vai falar. Ah, Isaías escuta. Isaías responde assim: ah, meu Deus, oh Senhor. Isaías responde: a quem enviarei? Deus está perguntando. E quem há de ir por nós? Então disse eu. Ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você é corpo. Você é corpo. Sabe quando Jesus tinha um corpo na terra? Ele passou 33 anos num corpo de carne. Ele nasceu, cresceu, durou 33 anos. Nesses 33 anos ele ia e vinha nesse corpo. De jumento, a pé, pisando na beira da praia, atravessando o mar de barquinho. Quando ele vai embora, ele deixa aquele corpo e promete que em Pentecostes ele batizaria outros corpos. Vários corpos agora, não um corpo só, não um homem só, também. E já em Pentecostes ele batiza, estava 120 reunidos no cenáculo. E veio do céu um vento grande, impetuoso, e balançou novamente as janelas da casa. E diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Agora Jesus estava entrando nos nossos corpos. Oh! Agora Jesus estava entrando nos nossos corpos. E agora ele precisa ir ali. Precisa ir ali fazer uma obra. Você fala, por que ele não vai? Não, ele precisa de você. Você é o agente dele aqui. Quando era para libertar Israel, ele podia chegar lá no Egito, calar Faraó, prender tudo e Israel ir embora. Ele falava: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito. E eu vou libertá-los. Moisés, vou libertá-los. Mas eu vou enviar você lá. Em pessoas. Deus precisa que a obra seja feita. E nós temos que ser responsáveis. Nós temos que ser responsáveis. Senhor, quem pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Quem aí pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Eu digo. Falei em oração, já falei anteontem, falei mês passado, falei no fim do ano, e passarei a vigília falando. Passarei o ano novo falando. E entrarei em 1º de janeiro falando. Ei, glória a Deus. Então, ele disse, depois que Isaías diz, eu aceito, eu vou, pode me enviar, pode, Senhor. Deus fala assim, vai e diz a esse povo. Ó, Deus é tremendo, hein? Vai, Isaías, porque quando Deus quer que seja feito, ele instrui o que ele quer. Quando Deus quer que faça algo, ele fala o que é.
dessa maneira e dessa maneira. Ele diz a Isaías: vai e fala a este povo, que o povo estava muito pecador naqueles dias. Eles tinham se afastado de Deus, eles tinham se afastado de ler os mandamentos. Deus diz: vai e fala a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Eu queria ler só até aqui. Se nós continuássemos, Deus ia esclarecendo tudo para Isaías. Mas nos dias de hoje o povo ouve e não entende, vê e não percebe. O que vocês diriam se vocês conhecessem alguém, morasse talvez perto ou longe de vocês, mas vocês soubessem, uma pessoa de fé, temente a Deus, corajoso na obra do Senhor, na linha de frente pela obra do Senhor, valoroso, como Deus disse a Daniel, varão muito valoroso, que nas horas mais difíceis está ali aos pés de Jesus. O que vocês diriam? O que vocês fariam diante das oposição, das traição, das línguas compridas, das maledicências? Aquele homem estaria em oração, colocando tudo no altar de Deus. Os problemas atingindo, os problemas batendo, aquele homem firme na fé, orando por todos, abrindo a igreja, está lá reunido junto toda semana. O que vocês fariam em prol? O que vocês poderiam fazer? No mínimo vocês deveriam orar por este homem. No mínimo vocês deveriam estar jejuando por este homem, porque esse tipo está em extinção. Esse tipo está em extinção, que faz a obra por amor, que não recebe um salário para fazer a obra, que não vai lá porque vai buscar dinheiro para fazer a obra. Esse tipo está em extinção. Vocês deveriam amar de coração, estar do lado. Vocês deveriam apoiar. Vocês deveriam estar firme na oração, no partir do pão e na comunhão, e levantar os braços e dizer: eu estou junto com esse homem, na alegria e na dor. Porque os homens ali estão cumprindo o que Paulo escreve: não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoaram para si doutores, segundo suas próprias concupiscências de ser rico, de ter grandes coisas. O que vocês fariam em prol? Irmãos, eu faria. Eu estaria do lado, eu estaria oferecendo oração, eu estaria oferecendo estar junto, em clamor, chorando junto, ajudando na obra do Senhor. Eu estaria. Deus falou para Isaías: esse povo ouve de fato e não entende, e vê em verdade, vê tudo isso, vê esse homem, mas não percebe. Não percebe. Passa por alto. Deixa passar. Deixa passar, irmãos, não deixa. Agora é a hora. Agora é a hora do perdão. Agora é a hora de amar mais um ao outro. Agora é a hora de lutar pelo Evangelho de Cristo. Agora é a hora de estar unânime, sede firmes e constantes, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora é a hora de começar na segunda-feira, quem pode, estudar a palavra de Deus em oração, não perder tempo com outras coisas, não, o Senhor em primeiro lugar,
As outras coisas, Mateus 6 ensina, está mais que esclarecido. Todas, será acrescentado. Começar na oração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e não parar. E prosseguir. Para encerrar, eu vou deixar para vocês aqui aqui no apóstolo Paulo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Boa parte desse homem sou eu que falei aqui. Esse homem sou eu. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Nos diz Jesus, eles disseram: se nós vivêssemos nos tempos de nossos pais, que nossos pais mataram os profetas, nossos pais abandonaram, apedrejaram, derrubaram os altares. Mas se nós vivêssemos nos dias de nossos pais, nós não faríamos isso que nossos pais fizeram. Mas Jesus dá uma resposta tão pesada neles e diz: se vocês fossem semente de Abraão, vocês me conheceriam. Vocês conheceriam a mim. Aí eles começam a dizer: nossos pais comeram maná no deserto. Jesus diz: estão mortos todos eles. Aqueles mesmos homens, se tivessem vivido nos dias dos pais, também teriam matado os profetas. E quando nós diz: se eu vivesse nos dias de Jesus, se eu vivesse nos dias da igreja de Jerusalém, irmãos e irmãos da internet que vão assistir a partir de amanhã, se tu vivesse nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva, tu acha que seria assim? Não, irmão, não seria assim. Não seria um culto assim. Nos primeiros 300 anos, os primeiros 300 anos da igreja, era ilegal ser cristão. Era considerado crime ser crente. Nos primeiros 300 anos, era ilegal, era contra a lei ser cristão. Do ano 320 para cá, Constantino assinou uma lei em Roma, que era obrigatório qualquer que fosse conseguir um emprego no comércio, declarar que era cristão. Mas eu quero dizer mais: naqueles 300 anos primeiro, que era ilegal, que era caçado, se o poder ateu tomasse conta do mundo agora, o governo ateu levantasse no mundo e queimasse todas as Bíblias, todo o evangélico, todos que se diz cristão, os pastores seriam caçados no meio da noite e levados às estacas até amanhã, os que eles pudessem. Vocês amanhã estariam em casa cantando e orando? Onde estaria a força de vocês? Porque se está tudo bem, não nos esforçamos. Se tem comida, tem bebida, tem água, reclamamos da água, reclamamos do calor, reclamamos do carro, reclamamos da casa, reclamamos da família, reclamamos da comida. Quando não tem? E quando não tem a comida? Né? Reclama da comida: só tem arroz e feijão hoje, e linguiça. Se não tivesse, agradeça a Deus, tem arroz e feijão. Hoje na casa nossa, só lá em casa eu tenho 5 Bíblias. 5 Bíblias boas de leitura, muito boas. Está lá empoeirada. Mas aqueles homens dos 300 anos, aí precisa se converter. É aqui que tem que se converter, nesses 300 anos. Naqueles que estavam sendo caçados pelo governo, caçados pelo prefeito, pelas autoridades,
a igreja de Cristo fez muito mais naqueles dias do que é feito nos dias de hoje, quando se tem liberdade para ser cristão. Hoje tem liberdade para ser cristão. Não se faz quando era proibido ser cristão. Por quê? Por quê? Porque eles eram pessoas valentes. Eles cooperavam, sabe com o que eles cooperavam? Com a própria vida. Eles davam sua própria vida, irmãos. Eles davam a vida. Oh, e nós não podemos dar 2 horas, 3 horas. Eles davam a vida, é para morrer, apanhar mesmo, e ser preso mesmo. Oh, irmãos, pensa nós, hein? Pensa nós aqui com 2000 anos de Bíblia. 2000 anos de Bíblia, 10 Bíblias na casa, Bíblia online, Bíblia na internet. Para se não pode ler, escuta a Bíblia. A oração pode a noite inteira, se quiser, pode orar 6 horas, pode orar 7, 8, 9. E eles, quando era oprimido, quando ele estava sendo preso, Pedro lá na prisão, preso, pastor da igreja, estava preso na prisão. Atos dos Apóstolos narra esse fato. O que acontecia com a igrejinha que estava na casa? Eles estavam orando. Não é? E o anjo do Senhor chegou na prisão, abriu as portas da prisão, pegou nas mãos de Pedro assim, e levou Pedro. E Pedro falou: eu estou tendo uma visão, né? E abriu o outro portão e ele saiu. Quando abriu mais outro portão, ele saiu, chegou na rua, o anjo sumiu. Pedro falou: eu estou solto. Glória a Deus, eu estou solto. Oh, irmãos, Deus quer fazer milagre. Deus quer fazer milagre, mas não temos espaço para ter milagre. Você quer um exemplo? Deus quer fazer milagre na sua e na minha vida. Deus só operou o milagre da multiplicação dos pães porque teve 5.000 famintos. Deus só mostrou que fecha a boca dos leões quando jogou Sadraque, Daniel na cova dos leões. Para Deus provar que ele fecha a boca do leão, tem que jogar tu lá dentro. Para Deus provar para esse mundão incrédulo, para a mulher incrédula, para o homem incrédulo, que ele fecha a boca do leão, tem que jogar eu lá dentro. Deus não diz que vai nos livrar de jogar lá. Ele vai deixar nós ir lá, para lá dentro nós dormir junto com os leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, para ser livre da fornalha, do calor do fogo. Deus não falou: meu servo não entra no fogo que eu cuido deles. Deus falou: pode descer, desça para o fogo. Lá dentro é que eu vou mostrar. E quando o rei olhou, tinha 4. Era 3, mas o 4º homem estava lá. Deus quer fazer milagre, mas tem que ter espaço. Como Deus vai multiplicar se a geladeira está cheia? Como Deus vai dar cura se os remédios estão todos comprados? Como Deus vai dar salvação se eu penso que a salvação é em fulano, é em ciclano, é na igreja tal? Aquele moço só tinha 5 pães e 2 peixes, e uma multidão de 5.000. Ele não tinha nada com isso, aquele menino. Mas os discípulos de Jesus, não foi Jesus, os discípulos, que eu sou discípulo, chegou naquele moço e convenceu ele. Se um pastor de Deus convencer você, aquele moço aceitou: pode levar o mestre os meus pães, vai, leva, eu vou alimentar 5.000, melhor 5.000 do que só eu. Vê o resultado. Depois que o milagre acontece, que todos os 5.000 encheram a barriga e comeram pão e peixe, sobrou quantos? Um pão para o menino? Não, sobrou 12 cestos cheios. No começo, 5 pães não dava nem 3 cestos. Sobrou 12 cestos cheios. Começa a praticar. É na dificuldade que Deus mostra. Era quando era perseguido que Deus estava com eles. Hoje não somos mais perseguidos, é livre e não fazemos. É livre, mas não fazemos. Quando era perseguido, fazia-se.
Por isso que eu acho bom quando Deus cobra. Eu acho bom, porque Deus não prometeu tirar os nossos problemas. Nunca prometeu. Achem um versículo que Deus prometeu. Mas Ele prometeu que estaria conosco e ajudaria nós a enfrentá-los. Jesus contou uma parábola e disse: existiu 2 homens. Um construiu uma casa. Bonita casa ele construiu. Mas ele construiu a casa dele na areia. O outro homem construiu uma casa bonita. Mas ele construiu na rocha. Nessa casa bonita da areia veio vento, veio chuva forte, a tempestade bateu. Nessa casa que foi construída na rocha, veio chuva forte, veio tempestade igual veio na outra, veio vento igual veio na outra, só que a outra foi levada. Por quê? Porque estava sendo feito na areia. A outra teve o mesmo problema que teve o outro. A chuva cai no meu quintal, que sou um crente, e cai no quintal do outro, que é um incrédulo. As bênçãos de Deus chegam para mim, que sou um crente, e chega ali no outro que está no terreiro de Umbanda. Irmãos, devemos discernir e dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, a sua palavra é a verdade. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Eu sei quem eu sirvo o Senhor dos exércitos. É Ele que me sustenta. Irmão Simval, é Ele que me sustenta aqui. É Ele que me sustenta e vai cumprir na minha vida coisa que eu vi há 12 anos atrás. É verdade. Quando a palavra branca saía da minha boca, aqueles peixes caíam fora. Essa é Atenas que o anjo tocou na boca de Jeremias e de Isaías. E naquela visão minha esposa estava caminhando longe, não estava dando força. Estava caminhando com as meninas era pequena, eu estava pescando, o sol me ardendo, me queimando e não pegava nada. Ela falou: vou caminhar, larga a mão disso, e nós, foi ou não foi? Eu me lembro como se fosse hoje, você ainda era menor, a graça era menor. Lá mais na frente, eu pisei assim, tinha uma agueira, eu comecei a afundar, grama, segurei ela assim. Falei: olha, nega, tem água ali. Eu só vi os lombos dos peixes. Cada peixão bonito. Parecia uns pacuzão. Parecia uns tilapa grandes assim. Quando eu cuspi assim, porque o peixe gosta que joga um farelo. Não tinha farelo, não tinha nada. Eu disse que eu cuspia no meu sonho, era branco o cuspe. Eles pulavam assim. Quando eles pulavam assim para catar, eu via tudo cheio de lodo. Essa não é a palavra que saiu da boca de ninguém, essa é a palavra de Deus, que o anjo tocou na minha boca. E hoje o meu canal no YouTube se chama A Palavra de Deus. Vocês, irmãos, dê força a mim. Amém. Dê força, irmãos, a mim. Eu não tenho mais a quem pedir, eu só tenho vocês. Ajudem-me. Ajudem-me, irmãos. Não virem a costa agora, não. Ajudem-me, meus irmãos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, levar as cargas uns dos outros. Eu prego sempre lá, Gálatas 6, então cumprireis a lei de Cristo. Ajude-me, irmãos, em oração, defenda-me, irmãos, me defendem, me ajude. O inimigo está com aquele gancho enorme aqui, Irmãos, eu não vou pedir ajuda lá não, eu vou pedir com quem está comigo aqui. Amém. Por mais fracos que sejam, é a vocês que eu peço. Mas isso é obra do Espírito. Vou encerrar agora. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém. Que Deus fale melhor no meu e no seu coração, que você tenha ânimos. Saiba de uma coisa: vocês verão um novo homem aqui. Vocês verão um novo homem aqui, daqui para frente. Ninguém me inquieta.
porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aquele Espírito que bateu nos crentes lá atrás, hoje bate em mim também. Mas cada vez eu me levanto mais na força do Senhor. Mas como eu queria que vocês enxergassem espiritualmente ali, naquele nível de fé, e orar naquele nível de fé, e repreender Satanás. Repreender Satanás e abrir as portas. Aí quando nós se reunir, as coisas boas vão acontecer. Vai acontecer coisa boa. Porque lá eles estão presos nos céus, nas suas idolatrias. Graças a Deus, não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Não tenho. Amém. Olha o tesouro do Senhor Jesus na minha vida. Quem me viu, quem me vê hoje. Quem me viu um dia me vê hoje. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas simples para confundir as grandes coisas. Eu sou um desses. Levantei da cinza pelas mãos do Senhor. Salmo 113 diz: o Senhor é poderoso. O Senhor levanta o homem do monturo e o faz assentar com os príncipes. O Senhor que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse é o meu Deus, o qual eu sirvo, e me ajuda todo dia e me dá força necessária para continuar a jornada, em nome do Senhor. Pai da glória, eu te agradeço. Eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça, meu Deus, pela minha vida, Senhor. Eu te dou graça, meu Deus, por ser quem eu sou agora, meu Deus. Eu me limpei, graças a Deus. Eu me sinto tão leve, tão leve. Estou liberto para a honra e glória de Jesus. Abençoe meus ouvintes, abençoe os que vão assistir, abençoe aqui dentro, abençoe o irmão Simval, abençoe a casa dele, abençoe o irmão Júlio, o trabalho dele, a semana, minha filha Noemi, abençoe meu neto, abençoe minha esposa, abençoe os que vão assistir. Oh meu Deus, fica conosco em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Está encerrado.